Povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de eletrônica digital. Hoje nós vamos estudar o mapa de Carnot de 4 variáveis. Tudo bem? Se você não viu o de 3 variáveis e o de 2 variáveis, card para você poder assistir essas duas aulas antes de você assistir essa aula. Bom, mapa de Carnot de 4 variáveis, nós temos aqui a tabela e nós temos do lado o mapa que vai acomodar os valores dessa tabela. Para ficar um pouco mais didático, antes de eu já sair colocando resultados aqui no nosso mapa, eu coloquei aqui como resultados de saída letra C, C0, C1, C2, C3, C4, C5 e organizei de 4 em 4 linhas. Tá? É uma forma didática para a gente conseguir compreender e visualizar melhor a nossa tabela e como os valores vão ser organizados no nosso mapa, ok? Bom, então vamos analisar o seguinte: pelo fato de serem 4 variáveis, nós temos duas variáveis que definem as linhas e duas variáveis para definir as colunas. Perfeito? Então vamos lá. Se nós olharmos aqui na nossa tabela, aqui do lado esquerdo, a divisão aqui de 4 em 4 linhas, ela se dá de tal forma que as duas variáveis, as duas principais coordenadas, são a variável A e a variável B. Se nós olharmos aqui, nessas 4 primeiras linhas, a variável a e b elas são iguais a zero. O que nós podemos afirmar com isso, comparando com o mapa? A gente pode afirmar que essas 4 linhas aqui da tabela, ou esses 4 primeiros resultados, eles vão ser inseridos na primeira linha do nosso mapa. Se a gente observar o nosso segundo conjunto aqui, ó, A barrado e B, nós vamos perceber que esse segundo conjunto, olhando aqui, ó, orientando aqui, ó, esse segundo conjunto vai ser inserido na segunda linha, ok? Continuando, se a gente observar aqui, ó, A igual a 1 e B igual a 0, ou seja, A normal e B barrado, nós vamos perceber que esse terceiro conjunto ele vai ser inserido, na última linha. É isso mesmo, existe esse salto. O mesmo salto que ocorre na coluna também vai ocorrer agora na linha. Então, o terceiro conjunto, nós sabemos que esses valores serão inseridos nessa linha aqui. E por último, nosso último conjunto, ele vai ser inserido na penúltima linha do mapa. Então, vamos pegar um valor aleatório para ver se já está ficando nítido essa questão do encontro entre linha e coluna. Se eu pegar o resultado C6, isso aqui, ó. Então, vamos analisar o seguinte. C6, variável A igual a 0 e variável B igual a 1. A igual a 0, B igual a 1 significa A barrado e B normal. Então, A barrado e B normal. Já encontramos das 4 linhas do nosso mapa qual que vai ser a utilizada para o C6, aonde o C6 vai ficar. Agora, dentre essas 4 casas, dentre essas 4 células, qual será a casa aqui, a célula C6? Bom, para isso nós precisamos olhar agora as nossas outras duas coordenadas, as nossas duas outras variáveis de entrada, que é a variável C e a variável D. A variável C é igual a 1 e a variável D é igual a 0. Então, variável C igual a 1, nós temos aqui, nessas duas colunas. Mas a variável D é igual a 0, então vai ser esse aqui. Ou seja, cruzamento de linha com cruzamento de coluna. Se a gente analisar aqui, o único local onde elas se cruzam é nessa célula, perfeito? Então, o C6 seria aqui, correto? Vamos pegar mais um. Vamos pegar aqui aleatoriamente o C14, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir em qual linha se encontra essa casa, essa célula C14. Bom, então, se a gente olhar as duas primeiras coordenadas, as duas primeiras variáveis, A igual a 1, B igual a 0. A igual a 1, temos essas duas colunas, mas a variável B é igual a 0. Então, última linha do nosso mapa. Perfeito? Agora a gente precisa achar qual das 4 casas é o C14. Para isso, como eu falei anteriormente, variável C e variável D. Bom, C é igual a 1, D é igual a 0. C igual a 1, mas a variável D aqui é igual a 0. Então, a única que é igual a 0 é essa aqui. Ou seja, a nossa célula C14 vai ficar aqui, ok? Linha e coluna, onde as duas se encontram é aqui, ok? Bom, sabendo disso, dando essa primeira introdução ao mapa, vamos inserir os valores aqui. Bom, então, ó,
Nesse primeiro caso, se a gente olhar as 4 variáveis igual a zero, A e B igual a zero, C e D igual a zero, nós vamos ter o C0 igual aqui. Tá? Então, vai ficar C0, C1, C2 e C3, ok? Lembrando, ó, vamos olhar aqui o endereço do C2, se ficou alguma dúvida. Variável C igual a 1, variável D igual a 0. Então, olha aqui, ó, C igual a 1, D igual a 0. Por isso que ocorreu esse salto. Perfeito? Segundo grupo, ó, C4, C5, C6 e C7. Resolvemos o nosso segundo grupo aqui. E agora, esse terceiro aqui vai lá para a linha de baixo, correto? Então, ó, C12, C13, C14, C15, ok? E por último aqui, a última linha, o último grupo, C8, C9, C10, C11, ok? Tranquilo até aí, correto? Então ele tem esse salto também. Bom, olhando para isso daqui agora, a gente começa já a ter uma ideia como vai funcionar a formação dos grupos. E, a partir daí também, já é possível fazer um primeiro exemplo, né? Então vamos analisar aqui. Esse aqui é bem fácil, né? Primeira linha aqui da tabela, primeiro grupo aqui da tabela, primeira linha do mapa. Então, 4 vezes número 1, vou inserir aqui, ó, primeiro 1, segundo 1, terceiro 1 e o quarto número 1, perfeito? Depois, 4 vezes o número 0, tranquilo? Depois aqui embaixo, né, 4 vezes o número 1 e depois voltando aqui, 4 vezes o número 0. Um para cá e outro para cá, ok? Bom, vamos lá então. Lembrando das regras do mapa de Veille-Carnot para formação de grupos. Eu tenho que formar grupos que respeitem a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Eu tenho que formar o maior grupo possível, mesmo que seja necessário pegar elementos emprestados. Perfeito? E esse mapa tem uma característica. Ele me permite a união dessa coluna com essa coluna. Esse mapa também me permite a união dessa linha superior com a linha inferior, ok? Então eu consigo unir tanto essa coluna quanto essa coluna, ou tanto essa linha toda como a linha de baixo, perfeito? Então aqui, se nós parássemos para analisar, seria tranquilo montar um grupo aqui de 4 unidades, ok? Onde a nossa expressão seria A barrado e B barrado, e aqui embaixo montar uma outra expressão, onde aqui nesse grupo seria A normal e B barrado, ok? Como esse grupo e o grupo de baixo, né, acabam pegando todas as colunas, se nós formos analisar aqui as colunas, todas as variáveis serão canceladas, perfeito? Mas vale ressaltar, formar sempre o maior grupo possível. Então, a nossa formação de grupo ela vai ter esse desenho. Nós estamos unindo essa linha com a linha de baixo. Tudo bem? Fazendo desta maneira, é possível analisar tanto a primeira linha quanto a última linha. E mais do que analisar a linha, analisar a identificação das variáveis, a identificação das colunas. Então, nessa primeira linha, nós temos A barrado e B barrado. Na última linha, nós temos A normal e B barrado. Cabe a nós agora analisar qual dessas duas variáveis ocorre mudança no seu valor lógico. Aquela que ocorrer mudança, ela será descartada. Porém, aquela que permanecer com seu valor lógico, ela vai ser promovida à expressão lógica, né? Ela vai descer aqui como expressão lógica. Então, a variável A, se a gente parar para observar, ela vai ser retirada. E o que prevalece aqui é apenas a variável B barrada. Resumindo, a nossa expressão lógica dessa tabela, desse mapa, é apenas a variável B barrado, ok? E para montar isso, é apenas o circuito aqui apresentado à direita. Aqui o potencial VCC, uma chave, uma variável aqui, e uma porta lógica NOT, um resistor, um LED e o GND para fechar o circuito aqui. Perfeito? Agora imagine nós retirarmos uma expressão lógica para cada linha da tabela, como vocês viram nas aulas passadas, ia ficar gigante o nosso circuito. Tá? A variável A, a variável C e a variável D, elas não influenciam em nada no funcionamento do circuito. Nós podemos trocar tudo isso daqui apenas por uma chave e uma NOT. Ok? Bom,
Vamos para um outro exemplo, porque eu tenho que apresentar aí mais algumas características desse mapa de Carnot de 4 variáveis. Então vamos lá. Mais uma vez, separei aqui para ficar de forma didática para nós, mas de simples compreensão. E vamos inserir os valores. Então, ó, esse primeiro 1 vai ficar aqui, depois o 0, depois 1 e 0, perfeito? Segundo grupo aqui, ó, segunda linha. Esse 0 vai ficar aqui, o segundo 1 vai ficar aqui, esse cara vai ficar aqui, e esse 1 vem para cá. Terceiro grupo aqui, ó, 1, 0, 1, 0. Então, ó, 1, 0, 1 e 0. E nosso último grupo, que vai para a terceira linha do mapa, vai ficar aqui 0, 1, 0, 1. Ok? Até acredito que esteja tranquilo para conseguir pegar os resultados e jogar no mapa. Agora vamos para as nossas formações de grupo. Então vamos lá. Eu consigo formar um grupo de 4 unidades. Eu consigo formar um grupo de 4 elementos. Aqui, ó, no centro, correto? Agora, lembra o que eu falei nas aulas anteriores? É impossível, não me é permitido formar grupos na diagonal. Então, aqui eu não posso fazer, muito menos aqui, ok? Mas é possível formar grupos aqui nas extremidades do nosso mapa. Então, como que vai ficar as formações de grupo? Como que vai ficar o desenho aí no mapa? Bom, nós temos esse que eu acabei de falar, o grupo laranja, e cabe agora analisar as duas linhas aonde ele está inserido e as duas colunas aonde esse mesmo grupo está inserido. Se nós olharmos as linhas, é possível afirmar que a variável que não altera o seu valor lógico, no caso é a variável b, correto? Aqui ela é igual a 1 e aqui também é igual a 1. Porém, a variável a igual a 0 igual a 1. Ou seja, a variável a será eliminada e nós vamos manter apenas a variável b. Porém, nós temos que verificar agora as duas colunas. Nesse caso, se a gente observar aqui em cima, a única variável que vai permanecer é a variável d, porque ela mantém o seu valor lógico, tanto da primeira quanto para a segunda coluna aqui do nosso mapa. A variável c ocorreu mudança, então, se ocorreu mudança, ela será eliminada. Então, como que vai ficar o nosso grupo aqui nesse caso? O nosso grupo ele vai ser a variável b, como a gente havia afirmado aqui, end a variável d. Ou seja, para eu conseguir localizar esse grupo no mapa, eu necessito de duas variáveis, a variável b end a variável d. Ok? Bom, nosso primeiro grupo em laranja está resolvido. Agora se faz necessário verificar o que nós vamos fazer aqui, como nós vamos resolver esses 4 elementos que estão nas extremidades do mapa. Tá? Para isso, nós vamos formar o grupo dessa forma. Nós vamos pegar os 4 cantos aí do nosso mapa, ok? E para fazer isso, nós vamos analisar agora as nossas expressões lógicas, tá? Então, nós vamos verificar o seguinte, esse 1 aqui e esse 1 aqui de baixo, olhando aqui nessa linha, eles estão na coluna C barrado e D barrado. Olha agora na última coluna, esse grupo, que é o mesmo desse aqui, né, ele está na coluna C e D barrado. Se nós observarmos, a variável que mantém seu estado lógico é a variável D barrado. Tá? Aqui é igual a zero e aqui também igual a zero. Então, nós já conseguimos deduzir que a variável C ela vai ser excluída dessa expressão lógica do grupo azul. Vamos agora analisar as duas linhas, a primeira linha e a última linha. Bom, na primeira linha, A igual a 0, B igual a 0. Agora vamos olhar na última. A igual a 1 e B igual a 0. Bom, a única que manteve seu valor lógico foi a variável B, 0 e 0. Então a variável A será excluída da nossa expressão lógica. Nesse caso, o que nós vamos ter aqui embaixo vai ser essa expressão lógica. O B barrado end a variável D barrado. Ok? E a lógica que nós vamos usar para unir um grupo com outro grupo é aqui a lógica OR, perfeito? E a partir daí, já temos condições para montar o nosso circuito, ok? Então, nós temos aqui o que está em azul, ó, B e D, e aqui as duas notas junto com as variáveis de entrada, e aqui B e D sem a note, com a AND, e ambas são conectadas com a porta lógica OR, ok? Povo e povo, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Até a próxima aula.